Olá, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. E eu sou grato ao Senhor por essa tarde estar aqui para transmitir essa escola bíblica. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha aqui no AD Alvorada, no nosso canal do YouTube, onde nós gravamos os nossos cultos, onde fica gravado também nossa escola bíblica. Você é uma bênção, nós louvamos a Deus pela sua vida. E que você possa compartilhar, que você possa também, junto conosco, participar dessa aula. E eu louvo a Deus pela sua vida. Permita-me fazer uma breve oração. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essas pessoas, pelos meus irmãos, irmãs, pelos nossos amigos que nos acompanham através, meu Pai, do YouTube. Que o Senhor abençoe a cada vida, a cada família, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles. O Senhor sabe as necessidades básicas e o que cada um de nós precisamos. Pedimos o seu auxílio, sua ajuda, que o Senhor nos abençoe. Abençoe, meu Pai, a vida dos teus filhos. Abençoa, meu Pai, tudo que eles colocarem em suas mãos, seja abençoado em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer já de início ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja, da Assembleia de Deus aqui do Jardim Alvorada, por ele ceder esse espaço para nós transmitirmos a escola bíblica, aos professores, ao pessoal do audiovisual. Nessa tarde está comigo aqui o Diogo, que Deus abençoe o Diogo com toda sorte de bênção. E você também é uma bênção. Eu quero agradecer também ao pastor Antônio Campas, que é o pastor presidente aqui do nosso campo, Ministério Assembleia de Deus de Vila Alzira, aos demais ministros, obreiros desta casa. Louvado seja Deus. Nesse dia, eu quero falar com você de um assunto relevante, que é muito importante, que Deus já tinha um extremo cuidado de orientação para o pessoal, para o povo daquela época, para que houvesse harmonia, para que houvesse uma boa comunhão entre as pessoas no seu dia a dia, no seu modo de viver. Quando eu estava estudando essa lição, eu percebi que ela é uma lição muito atual também para os nossos dias. O tema dela então nós vamos estar falando hoje sobre a lição 10, hoje nós estamos no dia 7 de dezembro, glória a Deus por isso, né, também, estamos chegando no final de ano, Deus seja louvado por isto, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e se eu estou aqui, você também, é porque o Senhor tem nos sustentado. Então, a lição 10, o tema é assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Interessante, né? Falar a verdade é fundamental para a confiança e integridade nas relações humanas. Mas o foco da lição é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, vamos lá. O texto áureo, em Êxodo 23:1, diz assim: não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Êxodo capítulo 23, verso 1. Então, nós vemos aqui que a verdade prática, ela nos dá a seguinte orientação: para sermos discípulos de Cristo, somos chamados e capacitados para amar, amar, falar e viver na verdade. Então, nós vemos aqui que nós vamos estar estudando hoje e observando essa lição, citar o prejuízo de falar da vida das pessoas. E também nós, na verdade, nós temos que expor a verdade com o maior requisito da nossa vida cristã, ou seja, ser um exemplo e um modo de viver. E mostrar a importância desse nono mandamento. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, hoje nós estamos no 9º. Então, quando em Deuteronômio, capítulo 19, a partir do verso 16 ao 20, existem as seguintes orientações, que diz assim: quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca da transgressão, ou de transgressão. Então aqueles 2 homens que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes, dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa testemunha, que testificou falsidade contra o teu irmão, falareis com cuidado para o seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. 20. Para os que ficarem, ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer o mal no meio de ti. Então nós vemos aqui,
para nós compreendermos o contexto dessa história, que assim, o nono mandamento, ele se estende além dos falsos testemunhos acerca de alguém. Ou seja, ele ressalta, ou seja, o cuidado que devemos ter com o que ouvimos e também com o que iremos dizer. Então, isso é esse nono testamento, ele vem trazer o quê? Eu poderia dizer que ele vem trazer a proteção à honra. E essa proteção à honra, ela nos traz nesse sistema de justiça do mundo antigo, ou do Antigo Testamento, que era para ter, fica estabelecido que teria que ter um cuidado assim, contra o falso testemunho, e através desse falso testemunho, aquela pessoa que estaria sendo acusada, ela não ser injustiçada, porque era muito fácil de você falar um falso testemunho contra uma pessoa. Essa pessoa, ela poderia ter argumentos de defesa, porém, o que ficava mais em evidência era o acusador, porque ele levava a demanda contra aquele outro. E até então, você já imaginou, de repente você está em algum lugar e surge algo que vem confrontar a sua vida ou a minha vida, que na verdade é um falso testemunho, e algo que você não fez e nem sabia, e de repente surge uma acusação. Ela pode ser verdade ou não. Então, a proteção aqui, sobre essa proteção da honra, ela nos traz entendimento que haveria de ter a necessidade dessa proteção para que não houvesse injustiças. Então, quando nós falamos da proteção à honra, nós entendemos que havia esse cuidado, por isso que tinha que ter as testemunhas, os juízes, os sacerdotes, eles tinham que ser também imparciais e buscar também argumentos e ter também questionamentos da questão da acusação, para também que eles pudessem julgar com a verdade, com sinceridade, e não deixando ser manipulados. Então vamos lá. Então nós vemos aqui que o texto que nos falou, falar a verdade é fundamental. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós ouvimos e com o que nós falamos. Eu acho que isso é uma das partes fundamentais dessa lição. Então, cuidado com as palavras. O princípio desse mandamento é a proibição de todas as formas de falsidade. Interessante. Então, quando eu estava lendo, eu observando isso, eu percebi que era uma lição muito atual. Então, assim, a proibição de falar de todas as formas de falsidade. Então, hoje, a gente vivemos nos dias que é muito fácil você difamar alguém, de você manchar a honra dessa pessoa através da difamação, de falso testemunho, inventando uma mentira. Então, nós temos que entender que esse nono mandamento diz respeito não somente ao falso testemunho, mas também às mentiras, às fofocas que vivemos no dia a dia, sendo ainda mais flagrante aquele que prejudica diretamente outra pessoa. Aí que está. Nós temos que entender que tem pessoas que têm um hábito que se torna casual, assim, ou uma forma até de viver, e ele acaba prejudicando a reputação de muitas pessoas através do quê? Através dos seus comentários, da sua fala, que muitas vezes não dizem respeito àquela pessoa. E aí, este mal, esse dano que causa às demais pessoas, é de um valor incalculável. Por quê? Porque a reputação, o bom nome, ele é algo que não tem valor. Assim, a reputação ela é ganhada diante do seu viver. E quando uma pessoa ela comete essa injustiça com qualquer um de nós observamos que é muito difícil, porque a pessoa que calunia outra, ou que difama outra, e aquele que ouve, né, porque tem o que fala e tem o que ouve, e aquele que ouve, muitas vezes, ele toma algum partido, e esse partido é de acreditar, de crer naquilo que está sendo exposto. E quando se toma esse partido, nós entendemos que as pessoas que são caluniadas e difamadas, mesmo que tentem se defender, sempre serão vistas com desconfiança. Aí que se torna o perigo. Então, nesse sentido, sempre serão vistas com desconfiança, essas pessoas elas acabam tendo dificuldades.
Então, nós devemos ter muito cuidado com o que ouvimos, com o que falamos com as pessoas. Devemos considerar que as nossas palavras, elas podem sim ser perigosas. Então, essa cautela, todos nós temos que ter. E assim, o cuidado com o que se ouve. É muito importante também o cuidado com o que se ouve. Um sábio, ele escreveu a seguinte frase: eu nunca ouvi um testemunho de um ex-fofoqueiro. Interessante, né? Eu era um ex-fofoqueiro, eu difamava as pessoas, eu falava mal, eu destruí famílias, eu acabei com a reputação, eu colaborei para que um casamento fosse desfeito. Você já ouviu falando isso? Então, é algo muito forte que Deus queria preservar o povo. Né? Porque falava aqui, quando você olha no texto, no contexto, falava de ovelhas, falava de animais, falava de agricultura. E hoje? Hoje é muito diferente, nós estamos em outras épocas, mas nós temos que ter muito cuidado para que nós não viemos e não caímos nesse laço. Então, a preferência em ouvir é algo ruim, é algo ruim, que é algo que é acerca do nosso próximo, e é um fenômeno universal. Então, eu tenho algo para te contar, a pessoa já, opa, o que você tem para falar? Então, assim, é um instinto natural, e aqui achei interessante que o comentarista ele colocou que é um fenômeno universal. Então, é do ser humano, é uma atitude comportamental das pessoas de quererem ouvir, de quererem estar envolvidos. O que está acontecendo? O que está à nossa volta? Então, isso ele intitula como um fenômeno, um hábito, um comportamental. Então, isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Algo ruim, que é algo acerca do nosso próximo. Né? E isso é muito perigoso dos nossos relacionamentos. Então, a reputação pode ser roubada rapidamente. Então, eu posso roubar a reputação da pessoa, manchar a integridade dela, de uma forma muito rápida. E aí continua assim. Roubada rapidamente. Mas jamais será devolvida na mesma velocidade. Ou seja, ela vai e depois para ter os ajustes, depois para ser consertado, ela de uma forma lenta. Então, nós temos que entender o que o devemos fazer quando alguém deseja nos dizer algo que sabemos que fere o caráter das pessoas e também fere o caráter de Deus. É uma pergunta. Aí vem a resposta. Simplesmente interromper e mudar de assunto, porque esse tipo de conversa não edifica a vida de ninguém. Uau! Vamos aqui ler Provérbios, capítulo de número 13, 3. Vamos ver que a dica que Salomão nos dá no livro de Provérbios. Provérbios 13, 3. Eu amo muito Salomão, as palavras de Salomão, de sabedoria de Salomão. Diz assim, ó. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, tem perturbação. Então, ele está orientando o quê? Você tem como guardar a sua boca e conservar a sua alma. Mas o que muito abre os seus lábios, o que fala muito, ele tem perturbação. E não é assim mesmo? Você observa que essa característica é de pessoas que têm esse hábito. Elas são perturbadas mesmo, são pessoas descompensadas, são pessoas que elas têm prazer em difamar as pessoas. E isso é pura maldade. Ou seja, eu entendo que é uma questão de caráter, de personalidade. E aí nós temos que viver o quê? Nós precisamos ter cuidado com tudo aquilo que a nossa boca profere, que a nossa boca fala. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, essa lição, Deus tinha essa preocupação com o povo na questão da difamação, como é algo atual para nós nos policiarmos. E assim, meu querido irmão, amigo que está assistindo essa lição, pode ocorrer de eu, ou você, ou nós, algum de nós sermos difamados, uma falsa testemunha, uma pessoa que está ali te caluniando, está te difamando. E aí o sentimento é de injustiça. O que eu devo fazer, irmão Marco? Na verdade, você vai se defender, né, que nós lemos aqui, e ele, depois de se defender,
tomar muito cuidado nos relacionamentos com essa pessoa e também observar quais foram as pessoas que acreditaram também e ajudaram a te defamar. Evitar mesmo alguns relacionamentos com essas pessoas. Porque da mesma forma que elas te defamaram e defamaram a mim, elas podem defamar outras pessoas. Esses dias aconteceu uma situação, e eu cheguei para minha esposa e falei assim, olha, essa pessoa vai me... aconteceu, aí a minha esposa falou para mim, foi o contrário, ela falou assim, essa pessoa vai te defamar, ela vai sair falando mal de você. Aí eu falei o seguinte para ela, filha, eu não tenho com quem me preocupar, porque eu não fiz nada de errado, e eu tenho que estar tranquilo. Por que eu estou falando isso para você? Que uma outra pessoa chegou para mim e já relatou. Então, e se ela falou para essa pessoa que me falou, ela vai falar para outras pessoas. Mas, na verdade, eu tenho paz. Porque o que eu li aqui? Eu li que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios tem perturbação. Então, a perturbação não é minha, a perturbação é dela, é dessa pessoa. Isso que nós temos que entender, por que eu estou transmitindo isso para você? Porque quando acontecer isso, mas irmão Marco, eu estou sendo injustiçado, perdoa. Deixa isso para lá. E eu aprendi algo, pessoas feridas ferem. Pessoas que são más, ela é má e pronto, é da personalidade dela. Pessoas que têm assim, desvio de caráter, de personalidade, ela é desse jeito. Existem pessoas que vê coisa onde não tem, que inventam situações, sei lá, viaja, pensa, a mente vai longe, acha que o mundo conspira contra ela. E essas pessoas são perturbadas. Então, o que nós temos que fazer? Orar, perdoar e conviver. E deixar a pessoa viver. Então, nós temos que entender que assim, nós temos que ter muito cuidado também com o que nós ouvimos. É isso que é muito importante. Por quê? Porque nós vemos aqui que o que devemos fazer quando alguém desejar ou dizer algo que sabemos que fere o caráter? Simplesmente interrogar e mudar de assunto, porque esse tipo de conversa não edifica ninguém. É dar um corte, falar, irmão, tá bom, ouvir. E assim, se ouvir, para. Não vai espalhando, não multiplica isso. Então, o que eu quero dizer aqui? O que eu tenho que ter? Qual é o princípio para mim não ser um difamador, para não ser uma pessoa que fica falando de alguém, prejudicando a reputação das pessoas? Eu tenho que amar a verdade. Eu tenho que amar a verdade, você tem que amar a verdade. Vivemos um tempo que o certo é errado e o errado para muitas pessoas é realmente o que é certo. Olha que maluquice isso. Vivemos em um tempo em que o certo está errado e o errado para muitas pessoas é o que é realmente certo. Então, não existe valor, para essas pessoas não existe valor absoluto ou a verdade. Tudo é relativo. Ou seja, agora trazendo para o nosso contexto, para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte do nosso falar e agir, do nosso comportamento. Então, quem é mentiroso? É o diabo é o pai da mentira. E, querendo ou não, ele usa pessoas para difamar, para fazer prejudicar, para manchar a reputação. E aí nós vemos assim, e essas pessoas, elas são habilidosas nos seus enganos. Elas são habilidosas, porque no coração dela há uma fonte de engano, que era gerada pelo pecado, gerado pelas suas concupiscências, que está no seu coração e na sua mente. Então, essa fonte que está gerando não é boa. Agora, eu e você temos que fazer diferente. Essa fonte que está no meu coração, no seu coração, na nossa mente, ela tem que ser a fonte de paz, de reconciliação, de modo de viver, de perdão, de amor, de bondade. Tudo é diferente. Mas é ingenuidade? Não é ingenuidade. Eu tenho que ter esses sentimentos, esse tipo de comportamento, e também ser uma pessoa inteligente. Jesus, em certa ocasião, falou assim, seja manso, simples e manso como uma pomba, mas astuto e inteligente como uma serpente. Observa tudo. Aquele que for te fazer mal, se desvia desse caminho. Então, nós temos que se desviar dessas pessoas. Infelizmente. Mas e aí, irmão Marcos, ela vai continuar fazendo? Deixa que Deus cuida. Tá? Porque a verdade vem de Deus. Nós temos que entender isso nessa tarde. A verdade vem de Deus. Quando a nossa vida está ligada ao caráter de Deus, olha que legal, a honestidade, o amor e tudo que é correto flui naturalmente
em nossos relacionamentos com as pessoas. E aí nós vemos o quê? Em um mundo onde a verdade é relativa, devemos estar conscientes que não estamos aqui apenas para fugir do inferno. Continuando. Temos que ser a luz onde existe trevas e brilhar no meio da corrupção, que a cada dia torna o mundo mais perdido. Filipenses capítulo 2:15. Vamos lá, os Filipenses. Vamos ver a orientação do apóstolo Paulo às igrejas de Filipenses. O que Paulo orienta a respeito desse assunto? Aos Filipenses. Estamos terminando, meus queridos. Aos Filipenses. Oh, meus amados, essa lição está tão boa. Aos Filipenses, capítulo 2:15. Presta atenção. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual eu e você, nós, vamos resplandecer como astros no mundo. Uau! Então, por isso, a verdade está em Deus, está ligado no caráter de Deus, na honestidade, no amor, que vai fluir naturalmente. Sabe quando a pessoa é boa e pronto, irmão. Ela não tem que se fazer de boa, ela é boa. E você sabe quando a pessoa é boa. Essa é a pessoa amável. Ah, irmãos, eu lembrei da Ed. Nós temos uma capelã, ela se chama Ed. É assim, a Ed é um exemplo. Ed é um exemplo. Pensa numa mulher amorosa, educada, assim, singela, calma, transmite amor, transmite paz. É a Ed. E ela, eu vejo o comportamento dela e assim, contagiante, a palavra é essa. Sabe, quando você gosta de estar com a pessoa? E essa é a nossa capelã Ed, que é líder lá do grupo de sábado, lidera, está junto com os irmãos ali na capelania no hospital. E eu fico observando, e assim, como ela transmite amor. E isso é tão evidente que nas suas visitas, no seu acompanhamento com pacientes, no seu acompanhamento muitas vezes com familiares, com acompanhantes, e até mesmo com a enfermagem, com os médicos, com as pessoas que estão à sua volta, as pessoas ficam cativadas pelo seu carinho, pelo seu comportamento. Isso é ser luz no meio das trevas. Isso é interessante, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, quando nós começamos a ter isso de uma forma natural, de uma forma, é o meu modo de viver, não é nada forçado, é o meu modo de viver. Então, nós vemos que, quando nós temos esse comportamento, nós fugimos das pessoas que fazem o mal, nós fugimos evitamos falar mal também, de compartilhar más notícias. Então, continuando, devemos fugir da aparência do mal. E uma das maneiras mais práticas de se fazer isso é não se misturar com aquilo que é errado. Não dando ouvido ao que não edifica e vivendo em verdade. Olha que interessante, vivendo em verdade. Posso ler para nós Colossenses, capítulo 3, verso do 1 ao 10? É um pouquinho extenso, mas eu acredito que isso vai trazer um entendimento muito amplo para a minha vida e para a sua vida. Vamos lá? Nós estamos numa escola bíblica. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque se já estáis morto, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Verso 5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele começa agora a orientação. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil consciência e a avareza que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência,
nas quais também em outro tempo andastes, quando vivestes nelas. Mas agora, mas agora, vírgula, despojai-vos também de toda ira, de toda cólera, de toda malícia, de toda maledicência e das palavras torpes da sua boca. Aí continua. Não mintais uns aos outros, porque já despojais do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Então ele fala de uma exortação e a santidade ao amor fraternal. Ele fala aqui, pensai nas coisas que são de cima, pensai nas coisas do reino, pensai nas coisas que são boas, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é boa fama. Nisso pensai e praticai. Bendito seja Deus. E terminando agora. Então, o que eu tenho que fazer, irmão Marcos? Nós temos que viver uma ocupação de mente, corpo e espírito. Ou seja, nós temos que ter uma ocupação cristã. E eu termino agora com essa parte que diz assim. Estamos vivendo em um tempo em que muitas informações chegam para nós de uma velocidade gigantesca. Redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter e até mesmo o jornalismo de TV estão recheadas de falsas informações. E é nesse tempo que nós cristãos somos chamados para ser revolucionários nessa sociedade pós-verdade. Os efeitos da falsa informação trazem muitos malefícios para a sociedade. Destrói famílias, arruinam casamentos, implementam falsas teorias. Nossa ocupação deve ser a palavra de Deus. Somente ela pode curar a nossa alma pecaminosa e nos capacitar a vivermos com amor aos nossos semelhantes. É impactá-los com o nosso testemunho e o nosso comportamento. Por isso, pensar nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Bendito seja Deus. Então, nós vemos aqui na conclusão desta lição, que diz assim: considerando que no mundo jaz no maligno, e, consequentemente, a forte campanha de destruição dos valores bíblicos cristãos, né, dizendo assim, é crucial que o discípulo de Cristo busque e mantenha a sua mente e o seu coração cheios da palavra de Deus. E procure andar em espírito em todo o tempo, para não ser envolvido, ou enganado, ou influenciado pela cultura da mentira, do engano e do esfriamento do amor. Porque o falso testemunho, ele vai trazer isso, a cultura da mentira, do engano e do esfriamento do amor. Então, que o Senhor nos guarde, proteja eu, proteja você, proteja a nossa família, né? Para nós cristãos, a verdade é uma questão de caráter e deve sempre fazer parte do nosso falar e do nosso agir. Lembra que eu falei no início, essa lição dos 10 mandamentos, essa nona, ela é muito atual. Então, nós temos que ter muito cuidado com o nosso comportamento, com o que falamos e com o que ouvimos. E também, parar, se chegar uma notícia, para aqui, e daqui não vai mais para frente. Nós temos que ter uma vida santa, sadia, diante das pessoas e principalmente diante da nossa família, do nosso lar, daqueles que sentam à mesa conosco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Na próxima lição, nós estaremos falando sobre outro assunto, mas compartilhe essa lição, que você possa estar ajudando outras pessoas. Eu quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na Rua Dracena, na cidade de Santo André, São Paulo, no Jardim Alvorada. Vem nos fazer uma visita. Nós temos o culto de domingo, às 9 da manhã e às 18 da noite. De terça-feira temos culto de ensino e às quintas-feiras nós estamos aqui orando. Você é o nosso convidado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, cheio de paz, alegria, em nome de Jesus.